Gente, sério, eu tentei por tudo a minha live no Instagram, não consegui, não sei porquê. O botão de live não aparece, ele aparece ali junto com o botão de story, posts, mas eu não consegui, não deu certo. Mas como eu tô preparada, a mensagem pra hoje tá preparada, né, a live, então eu vou gravar aqui, vou deixar salva lá no feed, então vocês assistam, tá bom? Bom, a live de hoje vai falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre... Na verdade, a gente tá tendo uma série de lives, né? A gente tá tendo uma série de lives, essa é a terceira live dessa série. A gente tá fazendo todas as quartas-feiras, às 21 horas. E essa é a terceira série, a terceira live dessa série, onde a gente tá falando sobre o domínio da mente e das emoções. Esse é o tema central. E aí nós estamos vindo com 4 temas dentro desse tema principal, domínio da mente e das emoções. E hoje a gente vai falar sobre autodisciplina como chave de liberdade. É um tema muito interessante porque a gente vai ver como tem uma contradição enorme nisso daqui. Porque ao mesmo tempo que a gente vê que tem a liberdade, a gente precisa se colocar como indisciplina pra gente alcançar essa liberdade. Meio que você tem que abrir mão de uma coisa pra ter outra, né? E acaba tendo uma contradição ali, porque como é que eu tenho liberdade se eu não posso fazer o que eu quero, né? O texto bíblico dessa live, eu trouxe 1 Coríntios 9:27, que diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Nesse texto aqui, um contexto, Paulo está falando para Coríntios, né, que ele diminui as vontades dele, diminui os títulos, diminui tudo dele, para que ele se coloque em servidão. E tanto que os textos a seguir, ele vai falar que o limite da liberdade é o amor ao próximo. É muito interessante isso. Então a gente vai falar sobre isso. E aí, você vê que para ter o que quer, você precisa fazer o que não quer. E aí eu tava tendo essa conversa com os meus filhos essa semana, muito curioso também. Eu tava conversando com eles essa semana. Você já viu como é engraçado que pra ter o que você quer, você precisa fazer o que não quer? Você já viu isso? Pra ter o que quer, você precisa fazer o que não quer. Pra você ter a saúde que você quer, você tem que deixar de comer, né? Você tem que comer o que não quer. Pra você ter riqueza, você precisa não gastar. E você quer gastar, você quer comprar. Você tem que fazer o que não quer, que é poupar. Para você ter um corpo saudável, um corpo bonito, você tem que fazer o que não quer, que é o quê? A academia, a alimentação. Então, assim, você tem sempre que estar fazendo o que não quer para ter o que quer. Eu amo uma casa arrumada, eu adoro organização, mas eu não gosto de arrumar e não gosto de organizar. Então, para ter o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu não quero, que é arrumar e organizar. E isso é em tudo, para tudo na vida, né? Se a gente for seguir as nossas vontades, a gente sempre vai ter o oposto daquilo que a gente realmente quer. Então é isso. E aí lá em 1 Coríntios 10:23, ele fala mais ou menos sobre isso. E vai falar assim... Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quer dizer, você pode fazer tudo, mas nem tudo convém, né? Eu posso ficar em casa, largada, jogada no sofá? Posso, mas me convém fazer isso? Não convém. Então é mais ou menos sobre isso, né? Pra você ter o que quer, você tem que fazer, você precisa fazer o que você não quer. Eu quero ler um texto, uma parte aqui do livro, porque todas essas lives, elas são baseadas no tema do meu livro, em algum assunto que a gente aborda no livro, e o livro Versões, ele fala muito sobre isso, né? Então eu vou ler esse trecho que fala sobre agir apesar do sentimento. E aí fala bem assim: já reparou como, na maioria das vezes, o que sentimos vontade de fazer não é o que realmente precisamos fazer? Queremos dormir um pouco mais, mas sabemos que o sucesso exige disciplina. Queremos comer aquele doce extra, mas sabemos que nosso corpo precisa de equilíbrio. Não sentimos vontade de estudar, de treinar, de cuidar da nossa alimentação. E se fôssemos seguir apenas nossos sentimentos, estaríamos sempre adiando o que nos levaria para um futuro melhor. A verdade é que nossos sentimentos são instáveis. Eles oscilam conforme o dia, o clima, as circunstâncias e até mesmo o que comemos. E se tomamos decisões baseadas apenas neles, vamos andar em círculos sem sair do lugar. É por isso que precisamos desenvolver algo muito mais poderoso, o domínio próprio. A Bíblia já nos alerta sobre isso. Melhor é para o homem dominar a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Tem Provérbios 16:32. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está em Romanos 8:5. Isso significa que a nossa natureza sempre vai tentar nos empurrar para o caminho mais fácil, mas esse caminho raramente é o melhor. O domínio próprio, citado como um dos frutos do Espírito,
lá em Gálatas 5, 22, 23, é o que nos faz persistir mesmo sem vontade. Porque sabemos que a recompensa vem para aqueles que se mantêm firmes. E aqui vai a verdade que talvez você precise ouvir hoje. Não é fácil para mim e nem para ninguém. E eu não vou mentir para você, não fica mais fácil, não melhora, não passa. A vontade de desistir continua aparecendo. A diferença é que com o tempo você aprende a ignorá-la e seguir em frente mesmo assim. O esforço continua sendo difícil, mas sabe o que muda? A recompensa de ter conquistado aquilo que você tanto queria. Você não precisa esperar sentir vontade para agir. Faça o que precisa ser feito. Dê um passo hoje, depois mais um amanhã. No começo pode parecer impossível, mas com o tempo você perceberá que criou uma força que não depende mais de sentimentos passageiros. E quando olhar para trás, verá que não foi sorte nem mágica que te trouxe até aqui, mas a escolha diária de não se render ao que sente, e sim ao que sabe que é certo. Autodisciplina como chave da liberdade. Você vê que a filosofia fala sobre isso, né? A filosofia fala que a liberdade mora em se fazer o que não quer. Porque se você só faz aquilo que quer, você é escravo das suas vontades. Você é um hedonista, né? Você é escravo das suas vontades. Então, quando você faz o que não quer, é onde você mostra a sua verdadeira liberdade. Porque você tem liberdade daquilo, né? Você tem liberdade de fazer também o que não quer. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Então, assim, domínio próprio para não perder a liberdade que Cristo nos deu. E aí, quando você lê a Bíblia, você vê que todo o plano salvífico de Jesus Cristo, ele veio para nos trazer liberdade, nos garantir a salvação e nos fazer livres, nos tornar livres em Cristo. E as pessoas espiritualizam 100% isso, liberdade somente no campo, no âmbito espiritual. Mas não se separa espírito, mente e corpo. O homem é um ser tripartido e não se separa espírito da mente e do corpo. A liberdade que Jesus nos garantiu lá na cruz do Calvário também é no âmbito físico. E não somente sobre dependências químicas ou escravidão de coisas, não sei, que os homens julgam ser enormes. Porque o ser humano, ele coloca medidas para erros e pecados, né? Tem pecadinho, pecamédio e pecadão. Mas isso não existe. A mesma escravidão que existe para uma pessoa que é dependente de vícios químicos, de pessoas que estão presas na vida do crime, também são vícios que te aprisionam fisicamente. São vícios, por exemplo, da tela, rola a tela. Eu fiquei 3 dias de cama esses dias, fiquei bem doente. E eu peguei esse negócio de ficar rolando tela, sabe? E de ontem pra hoje, isso começou a me incomodar, assim, de forma absurda. Eu tô querendo já dar um tempo de celular, tempo de tela, porque a dopamina que fica no nosso cérebro é muito alta. É muito alta, a cabeça da gente fica sobrecarregada, sabe? E você não pode deixar nada te escravizar, sendo que Jesus já te fez livre. Você não pode se tornar escravo, por exemplo, da alimentação, da comida. Tem pessoas que não conseguem viver sem um açúcar, sem um doce. Ela tá escravizada. Tem pessoas que não conseguem se alimentar direito porque ela tá escravizada. Não consegue fazer um jejum. O jejum intermitente, jejum de 16, 18, 24, 32 horas, quantas a pessoa conseguir fazer, ela traz não só benefícios pro corpo, mas pra mente, porque isso traz uma liberdade. A pessoa literalmente se liberta do vício da comida, sabe? Então é isso, domínio próprio sobre tudo. Porque Jesus, ele veio e nos tornou livres em todos os âmbitos da nossa vida. Seja no espiritual, seja na mente, seja no corpo. Quem é guiado pela mente não alcança a liberdade. É preso pelos traumas, pelas dores, pelas emoções, pela raiva, pela vingança. A pessoa é presa e se torna escrava desses sentimentos. Mas para a pessoa se livrar disso, ela precisa ter um despertar de consciência, que é uma coisa que eu venho falando muito nesse perfil, sobre o despertar de consciência. A pessoa que ela vive dominada pela sua própria mente, ela não alcança a liberdade, ela não tem relacionamento real com Deus. O relacionamento que ela tem é com um Deus que a mente dela cria. Não com Deus de verdade, não com Deus real. E ela não alcança a liberdade, ela não encontra Deus, ela não tem um relacionamento real com Deus. E ela se frustra. Ela se frustra porque Jesus, ele vai dizer que você deve se livrar dessas emoções. Mas como se a pessoa está aprisionada dentro dos padrões da mente. Então quem é guiado pela mente não alcança a liberdade. Para você alcançar a liberdade, essa liberdade que Jesus garantiu na cruz, é somente quando você se desconecta da mente, quando você tem um despertar de consciência. E é muito curioso que parte desse despertar, de ferramenta do despertar de consciência, é exatamente você fazer o que não quer. Quando você faz o que não quer,
você começa a... É uma das ferramentas que a gente utiliza para ter um despertar de consciência. Quando você está sempre fazendo somente o que quer, somente por prazer, cada vez mais você vai sendo aprofundando, cada vez mais você vai se aprofundando nos padrões da sua mente, nos aprisionamentos da mente, nas emoções, na raiva. São pessoas que são reativas às emoções. As emoções têm as pessoas e não a pessoa tem a emoção. Tanto que a Bíblia fala, né, pra gente irar, mas não pecar. Como é que eu iro, mas eu não peco? Você peca quando a ira te domina. E não você domina a ira, e não você tem um controle sobre a ira. Porque quando você tem esse despertar de consciência, você passa a ser um observador e não o reativo. Você observa e você controla, você consegue dosar as suas emoções. Você consegue controlar, sabe? Com essa pessoa eu vou ter esse nível de emoção, de raiva, de fúria, de impulso. Mas você sabe dosar, sabe? Você consegue ponderar isso. Então, se você é observador, isso te dá uma autonomia gigante, uma liberdade. Isso devolve o controle da sua vida para você. Você tem liberdade em suas escolhas, mas não tem em suas consequências. A liberdade, ela não é ilimitada. A liberdade tem limite. E onde é que está o limite da minha liberdade? Primeiro, tem um limite natural, que é o quê? As consequências das minhas escolhas, as consequências da minha liberdade. Por exemplo, eu tenho liberdade de escolher qual semente eu vou plantar. Mas eu não tenho liberdade de escolher qual fruta eu vou escolher a partir da semente que eu plantei. Se eu, por livre e espontânea escolha, opto por plantar uma semente de laranja, a partir dali eu não tenho mais a liberdade de escolher ter manga, porque eu plantei laranja. Então esse é o limite natural da liberdade. E o limite da liberdade que a Bíblia coloca pra gente é o amor ao próximo. A minha liberdade termina onde começa o meu amor ao próximo. Então a gente precisa ter uma autodisciplina como chave da liberdade. Não é fazer o que se quer, somente o que eu quero. É você fazer o que precisa ser feito, para aí sim você alcançar. E interessante que nesse exemplo que eu falei da semente, as pessoas querem muito escolher, as pessoas planejam e pensam o que vai plantar, a semente. Ou seja, as pessoas querem escolher a ação, a atitude imediata. Mas a pessoa não planeja sobre o que ela quer colher. Eu quero colher uma vida próspera financeiramente, mas a pessoa está hoje, aqui, agora, gastando desenfreadamente, sabe? Então ela não pensa sobre o que ela quer ter, sobre qual fruta ela quer colher. A pessoa só pensa no que ela vai fazer aqui agora, né, na semente que ela está plantando. É meio que ela escolhe, a pessoa escolhe o imediatismo. Né? Eu vou gastar, eu quero comprar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas ela não pensa na liberdade futura. Então você tem liberdade em suas escolhas. Você tem liberdade hoje. Se você vai poupar, se você vai ter educação financeira, sabedoria financeira. Mas você não tem escolhas sobre as suas consequências. Se você quer escolher não ter educação financeira, uma sabedoria financeira, é ok, você tem essa liberdade. Você pode simplesmente gastar como se não houvesse amanhã. Mas você não tem escolha dessa consequência. Esse é um limite da liberdade, que é um limite natural. Esperneie o quanto que for, faça o que quiser. E aí é interessante que as pessoas fazem isso também com Deus, sabe? As pessoas querem fazer o que quer fazer, mas elas não pensam que a atitude que ela está fazendo hoje afasta ela de Deus. E aí ela culpa Deus pelas suas consequências. Que falam que Deus é carrasco, que Deus é punitivo, mas é uma consequência das suas escolhas. Porque para ter Deus, você precisa estar debaixo de uma ordenança, né? Você precisa estar debaixo ali do que a Bíblia fala, do que a palavra fala. E aí a pessoa quer ter os benefícios de quem está aqui, estando fora. Quando você sai daqui, se o sol te castiga, se você não tem proteção, não é porque Deus está te punindo por isso, mas é porque você saiu debaixo da sombra do Onipotente. Você já viu, vou exemplificar isso aqui? Quando você está andando na rua num sol absurdamente quente, um calor extremo, e você entra dentro de uma loja que tem um ar-condicionado que chega a refrescar a alma, sabe? Quando você decide sair daquela loja, você vai deixar para trás o frescor do ar-condicionado, você vai pro sol quente. E aí você não pode amaldiçoar ou dizer que a loja é ruim porque ela tá te punindo por sair de dentro da loja. A loja não tá te punindo, você fez essa escolha, não tem ar-condicionado, não tem ar fresco do lado de fora. É assim que é. E aí as pessoas escolhem sair debaixo da proteção divina, debaixo das ordenanças divinas, debaixo do que a Bíblia diz, debaixo das asas do Onipotente. Ela quer sair daqui e quer continuar tendo os benefícios daqui. Não tem.
A sombra só existe debaixo da asa do Onipotente. Não tem proteção fora disso. E não é Deus te punindo. É o que é, a consequência da sua escolha. Então você tem liberdade de escolher. Mas você não tem liberdade das suas consequências, das consequências da sua escolha. Então é autodisciplina como liberdade. Você quer alcançar a liberdade, você precisa ter essa autodisciplina. Você precisa fazer o que você não quer para ter o que você quer. Eu tenho liberdade de escolher o corpo que eu quero. Mas para ter o corpo que eu quero, para exercer essa liberdade, eu tenho que fazer o que eu não quero. Eu tenho liberdade financeira de crescer, de prosperar, de ser rica. Mas para exercer essa liberdade, eu tenho que fazer o que eu não quero. Eu tenho liberdade de ser uma pessoa saudável, de envelhecer saudável. Mas para exercer essa liberdade, eu preciso fazer o que eu não quero hoje. Entende? Por isso que eu falei no começo, às vezes parece ser muito contraditório a liberdade. Porque a gente acha que liberdade é simplesmente fazer o que quer. Mas não. A liberdade está na autodisciplina, está no domínio próprio, está no autocontrole. E aí sim, você alcança a liberdade. Esse livro, ele está muito profundo, sabe? E até comentei com uma pessoa. A linguagem que eu trouxe, que eu abordei nesse livro, não é uma linguagem muito difícil, sabe? Eu não aprofundei muito nesse livro para que as pessoas pudessem entender, sabe? Para que não ficasse muito complicado das pessoas absorverem o que está aqui. É um livro fino, você lê em uma semana, você consegue ler esse livro, sabe? As letras não são tão miúdas. Então, assim, em uma semana você consegue ler, mas é um livro que você vai passar muito tempo da sua vida absorvendo. Você vai passar muito tempo na sua vida exercendo, praticando, remoendo isso daqui e se lembrando desse livro. Porque ele tá muito profundo, sabe? Tá muito profundo mesmo, tá muito bom esse livro. Se você tem interesse em adquirir, o link tá na biografia do perfil, tá bom? Tá na biografia. E você pode entrar em contato com a nossa equipe e solicitar o seu, tá bom, gente? Fique com Deus. Eu espero de coração que na próxima semana dê certo de fazer a live. E na próxima semana é a nossa última dessa série, a gente finaliza, tá bom? Gente, fica com Deus. Um beijo. Boa semana.